Então, novamente, bem-vindos à Sexta de Partilha. Eu sou a Camila, sou médica veterinária e terapeuta integrativa e eu tenho feito esse processo todas as sextas há uns 4 meses. Ao lado e com a sustentação da Andrea e da Celina, a gente tem conduzido e tem trazido pessoas bem legais e temas bem diferentes. Na semana passada a gente conversou um pouco sobre os índios, então eu trouxe a Ivani. E hoje eu trago uma pessoa bem especial, que a gente se conhece, eu estava calculando, acho que há uns 8 anos. Então a gente se conheceu pela causa, né, numa feirinha de adoção. E desde então a gente acabou não se largando. Então, queria apresentar vocês, queria que na realidade você se apresentasse, Dani. Bem-vinda então à Sexta de Partilha, uma honra estar ao seu lado. E vamos lá conversar sobre esses nossos queridos irmãos. Com você, Dani. Boa noite a todos. É uma alegria, né, o convite. Eu acho que a gente só ganha compartilhando com os outros, né, fazendo essa troca. Eu fico muito grata. Agradeço a Camila imensamente. A gente já está junto aí nessa caminhada há um tempinho. Celina querida também, que está nos auxiliando, e a todos vocês que disponibilizaram aí um tempinho para esse bate-papo com a gente. Eu estou na causa há muitos anos, eu acho que eu nasci nela. Desde criança, meus pais já tinham animais, e na maternidade, por 3 dias, um deles permaneceu no carro. Logo que eu cheguei em casa, já fui acolhida por eles. Então, o amor é imenso. E eu acho que a gente só soma quando a gente traz eles para dentro do nosso coração e compartilha aí essa jornada evolutiva ao lado deles. É um aprendizado. Gratidão pelo convite. Tá bom, Dani. E aí a gente conversou e a gente propôs, eu já tive com o João e com a Cleide, a gente trouxe um pouco dos animais aqui numa das sextas, mas hoje eu quis trazer a proteção animal. Todos nós que de alguma forma estamos aqui, até aqueles que forem assistir esse vídeo depois, gostam de animal. E não é um gostar comum, é um gostar diferente. A gente acaba se inclinando para o animal e respeitando ele dentro do espaço dele, ou colocando às vezes um pote de água na rua, um pouco de ração, ajudando uma protetora, ajudando uma ONG, ou adotando um animal, né? Então, Dani, você falou que na tua infância você sempre teve os animais, mas quando que você se inclinou assim para trabalhar na proteção? Como que isso começou? Na verdade, não vejo só a questão do trabalho, né? Foi uma coisa intuitiva mesmo. Desde criança eu sempre amei ir à chácara dos meus avós, então para me encontrar ou era dentro de uma pocilga, ou era correndo atrás de galinha, de pato, sempre com muita compaixão, com muito amor e com muito respeito. Haja vista que eu nunca consumi um desses animais, independente de conhecer vegetarianismo, veganismo, nunca consegui consumir nenhum deles. Não sei o gosto, na verdade. E meus pais já tiveram muitos animais em casa, né? Então, desde sempre foi um presente tê-los. Isso se desencadeou aos poucos, não teve assim um start, né? A gente, quando passa adolescente, que inicia o trabalho, já consegue prover melhor, né? E gerir os nossos proventos. Então, era sempre ajudando, via um animal na rua, resgatava. Eu era adolescente ainda, meu pai esteve doente, foi morar numa cidade do litoral e a gente estava sem nenhum animal. E a minha alegria era compartilhar com um senhor idoso que tinha uma cadela e eu passava a tarde inteira na casa dele. Até que eu consegui ganhar uma cadela, cheguei em casa, imagina, sem avisar absolutamente ninguém. Andei pela cidade, fiz 1000 coisas e cheguei simplesmente com o animalzinho embaixo do braço e foi aquele escarcéu em casa. E isso foi só o primeiro passo, acho que foi o primeiro animal que eu tive como responsabilidade, que era meu de verdade, né? E a partir daí foi só um contato, né? Ver um animal na rua, resgatar, castrar, vacinar, vermifugar, colocar para adoção. E eu fui me envolvendo na proteção com esse movimento, porque eu vi o quão era difícil para entrar nas feiras de adoção, até um pouco sem conhecimento, porque as pessoas têm muito hábito de achar que porque existe uma ONG ou porque existe um protetor, porque existe uma feira de adoção,
você se coloca como responsável por acolher qualquer animal, e as coisas não são assim, né? A gente sabe que nós somos cidadãos, recebemos o nosso salário, e é com ele que nós fazemos tudo isso, né? E as pessoas não entendem isso. Então, eu comecei a perceber o quão era difícil doar esses animais. E foi aí que eu iniciei o projeto da Adote um Peludo, trabalhando, fazendo feiras. Aí, aos poucos, fui estruturando, achando que a coisa tinha que crescer. Sempre tive um movimento de acolhida para com todos, porque eu nunca vi um nome, mas uma causa. Então, outras ONGs, protetores, quem quisesse participar era muito bem-vindo. E a gente está aí há muitos anos. Hoje, graças a Deus, nós somos um instituto regularizado, com o seu estatuto, com a sua empresa aberta. E aí a gente continua fazendo o que pode, né, dentro disso. Então, foi esse o movimento. Olha que legal. E você trouxe uma coisa bem interessante, né, Dani? Você trouxe a questão de que você sendo protetora, tendo uma ONG, as pessoas têm a ideia que você tem a obrigação de ajudar e recolher todos, né? Comigo, como veterinária, a mesma coisa. As pessoas acham que a gente tem a obrigação de atender e não consideram que a gente também tem as nossas coisas e tudo, né? A gente tem, eu tenho duas ONGs, né? Um pouco da CEAN, né, João? Um pouquinho da Humanimal, no seu caso também, que eu ajudo, ou outras pessoas também, mas é uma coisa bem importante da gente frisar, né? Todo mundo que se inclina de alguma forma para a proteção animal acaba tendo, eu diria que é um espírito que gosta muito dos animais e acaba percebendo uma coisa que às vezes as pessoas não percebem, aquelas que não entendem muito os animais. Então, por exemplo, se você está numa rua andando e tem um cachorro lá cheirando lixo, de repente esse é um cachorro errante. Agora, se você está na rua e está vendo um cachorro correr desesperadamente, ele pode ter fugido de algum lugar. Ele pode estar perdido, ele está muito assustado. Então, aí que quem é inclinado, né, vai, corre, resgata, e aí depois, né? Porque isso também é uma coisa interessante. Resgatou e depois. A Adriele tá aqui, ó, também para falar. Resgatou e depois. Aí você tem um monte de pessoas lá que vão te ajudar no resgate, a pagar ração, a pagar veterinário, e depois de um mês sobra totalmente para você. Então é uma coisa que precisa ser dita e precisa ser trabalhada também. Como é que foi para você isso também, Dani? Já aconteceu com você de você estar nessa situação e ter que pedir ajuda para as pessoas mesmo? Ou de repente se viu sozinha? Como é que foi? Em relação aos resgates, no início eu sempre banquei tudo do meu bolso, né? Então, pagava lar temporário, pagava hotel, porque eu morei em apartamento por 15 anos. E dentro do meu apartamento eu já tinha 11 gatos e 2 cães, e tinha 5 animais que eu pagava um hotel para eles. Depois até o João, quando eu estava para mudar, o João fez a grande gentileza, ele e a Cleide, de acolher 2 dos meus peludos por um período até a gente conseguir se organizar. O que você falou e que eu citei anteriormente é muito complexo, né? As pessoas observam o nome Organização Não Governamental, né? ONG, e elas não compreendem de fato o que significa, né? Elas não entendem que nós atuamos onde o poder público não atua. Mas isso não quer dizer que nós estamos assumindo a responsabilidade das próprias pessoas que abandonam os animais, do próprio poder público, né? Nós atuamos numa frente, mas isso não quer dizer que nós assumimos a responsabilidade. E, infelizmente, é muito comum, né? O meu telefone tocava de madrugada, mas eu tenho um e eu não consigo ficar com mais um, né? Então, eu tentava de uma forma humilde, simples, e dizer, infelizmente eu não consigo, eu posso te ajudar de outras formas, mas eu tenho 17 animais, cheguei a ter 24, né? E aí, conforme eles foram fazendo a passagem, hoje eu estou com 15. E eu falava, se você não consegue com 2, né? Imagina a situação que eu tenho em gerir, em custear todos eles. E eu acho que quando a gente faz de alma, de coração aberto, a gente vai encontrando aí nessa jornada pessoas afins, né? Então eu encontrei médicos veterinários como você, por exemplo, incríveis, que me auxiliaram nesse processo.
então sempre facilitaram e muito, mesmo sendo a sua profissão, enfim, nos auxiliaram muito nessa questão de custo. No próprio abrigo eu tenho o Dr. Carlyle, que me ajudou muito. Eu ligava às vezes de domingo: Vete, pelo amor de Deus, eu acabei de resgatar um animal em Olambra, estou vindo com 2 animais no carro praticamente desfalecido, cheio de parasita, e eu não tenho para onde levar, e ele vinha da casa, abria a clínica para mim, enfim. Então, assim, eu acho que a questão da consciência, né, que nós temos que ter, e da responsabilidade. Eu sempre procurei pedir, né, principalmente aí para a espiritualidade, para Francisco de Assis, que colocasse em meu caminho apenas aqueles que de fato não teriam oportunidade de encontrar o retorno ao seu lar, caso tenham sido perdidos, ou aqueles que de fato estivessem desamparados, porque existem outras pessoas que também podem fazê-lo, né? E as pessoas precisam entender isso, né? Que quando ele passa no seu caminho, a responsabilidade ela é sua, do começo ao fim, né? Então não é à toa que um animal cruzou o seu caminho. Então eu acho importante a gente observar isso também, porque é muito complicado. As pessoas jogam essa responsabilidade para o outro, né? E a responsabilidade é de quem acolheu. Se você teve a compaixão de resgatá-lo, então encontre pessoas para te auxiliar nessa jornada, mas não tente imputar essa responsabilidade ao outro, né? E é mais ou menos o que acontece. Então o processo ele é assim. Mas já tive várias vezes o pessoal some. Mas graças a Deus, por outro lado, pessoas incríveis que se tornaram amigos hoje, continuam aí nessa caminhada junto comigo, me auxiliando sempre. Uma coisa a salientar, né? As ONGs não têm nenhum auxílio do governo, né, Dani? Então é uma coisa também que precisa ser dita. Acabam sobrevivendo de doação, de bazar. A Uma Limão tem a tampinha legal e outras campanhas aí que agora na pandemia acabaram diminuindo, né? Então é uma coisa para a gente também lidar, né, Dani? Nesse processo de pandemia, como é que você enxerga hoje a proteção animal? Teve uma queda de auxílio? Como é que foi? Voltando um pouquinho no que você falou, além da ONG não ter nenhum recurso público, até a dificuldade, justamente por conta da política que existiu de corrupção, usando ONGs, nos dificulta até a abertura dela, né? Então, para você constituir uma empresa, ok, você procura uma contabilidade, graças a Deus nós temos uma contadora voluntária. O processo mais dificultoso, por incrível que pareça, foi com o banco. Nós não tivemos facilidade nenhuma em abrir, porque todos negam a abertura de ONG. Nós levamos um tempão para conseguir, de fato, abrir uma conta bancária para finalizar o processo de abertura da ONG. Então, além de ter toda essa questão de não ter o recurso, ainda nós temos o rótulo, né, de lugar de corrupção, infelizmente. Se você quiser, Cá, você pode colocar a apresentaçãozinha que eu fiz, que lá eu vou percorrendo um pouquinho esse processo da pandemia. Legal. Pode passar. A Camila questionou a questão da pandemia, né? Então eu fiz um slidezinho buscando justamente trazer algumas informações a respeito disso. O que a gente observou nesse primeiro momento de pandemia? Primeiro que era algo muito distante para todos nós, né? Todos nós fomos pegos de surpresa, é um momento muito atípico, e o abandono ele foi crescente, né? E de que forma o abandono cresceu? As justificativas eram as mais diversas, né? A própria pessoa falecida por conta da Covid, os familiares não queriam a responsabilidade de assumir o animal, isso aconteceu muito. Diminuição de renda, as pessoas tiveram muita questão, mas o salário diminuiu, tive redução, estou desempregado. Uma coisa que, infelizmente, né, as famílias cada dia mais estão se desfazendo, a dissolução dos casamentos, né, aqueles que já estavam ali bambeando. E em muitos casos a gente vê até a briga, né, de quem quer ficar com o animal, mas infelizmente, principalmente na questão das classes menos favorecidas,
Houve um abandono crescente, porque muitas vezes a pessoa já morava num lugar muito pequeno, com a separação foram para lugares ainda menores, uma vez que tiveram que dividir a questão financeira. Mudança de casa por conta de pandemia, muita gente acabou indo para o interior, indo para a casa dos pais para auxiliar os idosos que não tinham condições de estarem, né, saindo para gerir até as questões da própria residência, a questão de alimentação, o medo, muitas pessoas entraram em depressão. Então, no primeiro momento, o abandono ele cresceu muito. Nós tivemos aí a queda, né, por conta das feiras, não podendo acontecer nesse momento, até as pessoas se entenderem e constituírem ali aquele movimento de que existe uma saída, de poder fazer uma feira online. As pessoas estavam tentando primeiro entender o que estava acontecendo com elas, para depois entender o que ia acontecer com os animais, né? Em relação aos maus tratos, também foi uma crescente. E novamente nas classes menos favorecidas, né? Aquele marido que já tinha uma questão voltada ao consumo de bebida, que estava fora do trabalho. Então, quanto maior a violência doméstica, isso se represava também no animal, né? Muitos chutes, animais sendo jogados para o lado de fora das residências, que acabavam perambulando, muitas vezes chegavam a óbito por conta de um acidente. Então, foi um quadro bastante crítico nesse momento. E as pessoas estavam nas suas casas, né? Então, até as próprias denúncias estava sendo difícil da gente atuar. Porque uma vez que eu também estou em casa, é mais difícil de visualizar esse movimento, né? E esse homem, na grande maioria das vezes, agressor da família, que passava o dia todo trabalhando, agora ele está o dia todo em casa. Né? Então, não era uma questão só para o animal, era uma questão social, porque ele agredia os filhos, a família, e o animal de forma mais violenta ainda, porque era o único que não corria, era o único que não podia se defender. Né? Então, nesse período de pandemia, isso foi uma crescente. E aí eu trouxe também a questão de quem sofre, né? Porque é um conjunto. Então, aconteceu muito. Idosos acabam tendo os animais, muitas vezes, para parceiros, né? Os netos estão afastados porque já são adolescentes, são adultos, os filhos moram em cidades distantes, então eles tinham um animalzinho da família. Muitos filhos migraram para a casa de seus pais, como eu havia dito. Então esse animal era um custo maior, ele era um problema maior de cuidado. Então muitos idosos acabaram sofrendo a perda desses animais, né? Tendo que se desfazer até por conta da insistência dos filhos que estavam tomando conta da situação naquele período. As crianças, né, que acabam tendo o filho, o amigo, né, o animal. Então muitos pais não conseguiam, estavam o dia inteiro em casa, num apartamento com um animal, o pai reclamava, o cachorro latia, ele estava trabalhando em home office. Então, vamos doar esse cachorro e depois a gente compra outro, né, principalmente nesse quesito. E os próprios animais, né, que a gente sabe que hoje a ciência já prova que são seres sencientes, tendo a capacidade de sentir, de amar, enfim, né, muito próximo aos sentimentos que nós temos, apenas com uma inteligência fragmentada. E esses animais sofreram, né? Muitos acabaram traumatizados, apresentando quadros até de ansiedade, de agressividade, porque viveram uma vida toda com aquela família, tendo um vínculo, tendo um laço, e infelizmente, por conta da pandemia, eles foram os mais prejudicados. Pode passar, cá. E aí eu trouxe uma frase da Kellen Oliveira, que fala um pouquinho sobre a castração na pandemia, né? Então, o que acontece? Os próprios protetores não tinham condições, muitas vezes, de acolher esses animais, não tinham recurso para os resgates, porque, infelizmente, ficou difícil para todos nós, né? E aí esses animais vão se reproduzindo livremente nas ruas. E, obviamente, a gente já sabe o que acontece, né? Um índice maior de briga entre eles, mordedura. A gente sabe que os acidentes ocorrem porque esses animais correndo atrás de uma cadela no cio brigam, vão para o meio da rua. Então, assim, uma série de questões foram prejudicadas nesse quesito, que é a nossa grande bandeira na proteção animal, né?
A castração ela é de suma importância, porque nós não temos como auxiliar esses animais em várias frentes, né? E sabendo que a diminuição da superpopulação vai ocorrendo, tendo esse controle populacional, facilita, né, uma melhor qualidade de vida com aqueles que de fato estão ali conosco, não tendo que outros virem a nascer e precisar aí ser abandonados em terrenos baldios, enfim, né? A gente já viu coisas horríveis. Pode passar, Mori. Bom, uma frase que a gente usa muito no Moradores de Rua e Seus Cães, nem só de ração vive o cão. Né? Por que a gente colocou, né? Por que eu trouxe essa frase? Porque a gente sabe da sensibilidade, né? Do amor que esses animais têm para conosco, né? Então eu coloquei aqui que faltou abraço, faltou amor e também faltou ração, porque foi muito difícil esse período, principalmente para os protetores que tiveram um abandono muito maior, ele foi crescente, então eles aumentaram o número de animais em suas residências, em seus abrigos, o que já era superlotado. As ONGs que têm abrigo, infelizmente, tiveram aí suas portas fechadas por muito tempo. Houve uma diminuição de 30% dos doadores fixos, aqueles que são os sócios contribuintes das ONGs. As rifas deixaram de acontecer, né? É um processo ainda muito obscuro para todos nós, né? Agora a gente está entrando no movimento mais fácil, mas no início foi muito difícil, né? E faltou de tudo, né? Alimentação, medicação, ração, os passeios que os animais, principalmente que vivem em abrigos, os voluntários deixaram de existir porque não podiam ir até o local, o banho, o carinho, né? Então esses animais também se viram reféns da pandemia, porque eles já vivem enclausurados na sua grande maioria, né, no seu período aí de vida e acabaram ficando ainda mais. A questão da adoção, como eu comentei, as feiras diminuíram, porque não se podia ter feira presencial. Alguma coisa aconteceu pela internet, mas não da mesma forma, porque precisa ter sinestesia, aquela sinergia tem que acontecer, de pegar o animal, de sentir, ter aquela empatia, né? Então, a gente sabe que é diferente uma feira online, uma feira pessoal. A questão da crise modificou muito, né, os hábitos das pessoas, né? A gente começou a ter situações diversas, né? Da mesma forma que nós tivemos um abandono maior, diminuição nas feiras, mas por outro lado também nós tivemos muitas pessoas que despertaram nesse momento, né, de respiro, de estar desacelerando, de achar o momento que agora é a hora de trazer o nosso novo integrante para a família, né? Então, de certa forma, quando as coisas estavam mais ajustadas, acho que na cabeça do humano, os animais começaram a ser pensados e aí a adoção começou a acontecer de forma mais responsável, mais pensada, né? A adaptação dos animais de fato aconteceu muito melhor, porque esse tutor está em casa, então ele consegue gerir esse novo membro, então foi bem bacana nesse sentido. Então nós tivemos altos e baixos, vamos dizer assim. E aí eu coloquei, né, para a gente falar um pouquinho de alguma coisa que aconteceu durante a pandemia, né, uma notícia animal. Todos os nossos bichinhos de máscara. Nós tivemos aí um quadro um pouco triste. O Brasil, em 2014, ele estava no ranking da proteção animal como letra C, e agora a nova edição saiu em 2020. Nós passamos para a letra D, ficando atrás de México, Índia, Malásia. Infelizmente, nós tivemos um retrocesso na questão da legislação de proteção animal. Não avançaram, né? Na verdade, a legislação não avançou em absolutamente nada, ela regrediu, né? Infelizmente. Não por uma questão partidária, porque é a escolha de cada um, mas infelizmente nós estamos vendo aí o impacto das queimadas, tanto na Amazônia quanto no Pantanal, e nós não temos uma presença que deveria ocorrer por parte dos nossos governantes, né? Infelizmente, animais estão sendo
dizimados, espécies estão sofrendo absurdamente com o calor, com a questão da respiração, né? Então, a situação foi muito triste. E aí a gente vê que o próprio ranking mundial traz o Brasil em retrocesso aí na categoria que nós passamos de C para D, ou seja, nós ficamos pior, né? Então, é muito triste. E aí eu trouxe como um avanço, né? Nós temos a Lei 1095 de 2019, que foi sancionada agora, e que ela altera a questão da legislação focada se o agressor ele vai ou não ser preso, né? Nós tínhamos o artigo 32 da Lei de Crimes Ambientais, da Lei 9.605/98, que é uma lei federal e que ela trazia de 3 meses a 1 ano de reclusão e uma multa. Mas a gente sabe que, infelizmente, ninguém vai preso desta forma, né? Então, hoje aumentou-se para 5 anos e a gente acredita, né, que a reclusão de 2 a 5 anos venha, ao menos, a fichar esse indivíduo. Pelo menos nós vamos saber que ele não será mais um réu primário. Infelizmente, ainda não se avançou tanto quanto gostaríamos, mas nós não podemos deixar de valorizar o avanço dessa lei, porque ela traz aí um olhar maior, né? Quem sabe na próxima edição a gente consiga voltar para C ou quem sabe chegar a B, né? Então, eu acho que é um avanço que nós tivemos aí durante a pandemia. E aí nós tivemos um retrocesso, né, na PL 529, agora de 2020. Essa é uma lei estadual. Foi um retrocesso porque houve a extinção da Fundação Zoológico, né? Então, se nós já lutávamos para que a exploração animal acabasse, né, se nós pensávamos em avançar em relação a isso, infelizmente agora nós vamos ter a exploração ainda mais massiva, uma vez que a iniciativa privada tomará conta dessa instituição, né? Então, é uma PL que estava se pensando em muitas mudanças, né? Eles visavam aí uma diminuição na questão financeira, mas não pensaram em absoluto, por mais que nós tivéssemos lutado, tentado nas redes sociais, uma vez que a Lespe não estava aberta, a gente tentou de todas as formas que essa PL não fosse aprovada, porque infelizmente é um retrocesso, né? Enquanto nós temos a maioria dos países abrindo santuários e fechando os zoológicos, o Brasil tem num estado como São Paulo um zoológico sendo privatizado para ter ainda mais a exploração dos animais, que nós sabemos que infelizmente é um confinamento que vai contra os princípios de quem ama verdadeiramente os animais, né? A gente sabe que existe até uma boa vontade dos funcionários e tudo mais de trazer a melhor forma de vida, mas nem de longe esses animais estão no habitat natural como deveriam estar, têm uma vida digna como deveriam ter, né? A gente não quer um tigre gordo, deitado, ouvindo criança gritar, né? A gente quer um animal disposto a correr, a caçar e a ter a vida dele dignamente, né? Então, infelizmente, essa legislação do Estado foi um retrocesso. E aí eu trouxe, de uma certa forma, um questionamento, né, baseado aí nessa PL, para a gente pensar um pouquinho, né, na diferença entre zoológico e santuário, né? Ambos têm a mesma finalidade na questão abrigar animais, né? Porém, eles têm visões e formas diferentes de acolher e de cuidar desses animais, né? E que bom se todos os zoológicos se tornassem santuários, né? Que esses animais estivessem sendo cuidados, estivessem sendo reproduzidos e que não estivessem sendo expostos para que as pessoas estejam ali apenas olhando e gritando e jogando coisas, alimento, enfim, que a gente sabe que isso não agrega absolutamente nada na vida dos animais, principalmente quando a gente vê durante a pandemia, se a gente pegar a cidade de Veneza, na Itália, os rios limpos, os cisnes voltaram, botos, nós tivemos pandas que se reproduziram, coisas que nunca havia acontecido.
Então, assim, a natureza foi se colocando de uma forma muito plena durante a pandemia, né? Nos bastidores, quando o humano ele foi, de uma certa forma, afastado, a natureza foi tomando o seu lugar. E nós vimos coisas incríveis, né? E a gente deseja que isso continue. Mas para isso tem que ter a consciência, né? Uma consciência ambiental, uma consciência de planeta, enfim, repensar um pouquinho os nossos hábitos, as nossas escolhas, porque eu acho que estamos no caminho certo. Ao menos nós temos agora a informação, coisa que nós não tínhamos antes. E aí eu trouxe para vocês um pouquinho do que eu pincelei, né, dos acontecimentos aqui de 2020, que a Cá havia me pedido. Eu acho que a gente pode ter uma ideia, né, mais ou menos do que é essa proteção animal e o que a gente está vivendo durante a pandemia, que não foi fácil para ninguém e para os animais menos ainda, né? Nossa, ficou lindo, Dani. Gratidão. Peço desculpas porque eu estava olhando aqui, porque os meus animais roubaram um pacote de pão meu, comeram nesse intervalo. Estão roubando algumas coisas nesse intervalo ainda na minha câmera. Então, Dani, eu vou pedir para você falar um pouquinho como é que eles podem ajudar na proteção animal, como que cada um pode ajudar, enquanto eu vou recolher aqui os restos que sobraram, tá? Então pode ir falando aí. Celina, você está aí? Celina? Então pode ir falando, eu já volto, tá bom? Isso é normal, já vista que eu fechei a porta, porque já tem umas pessoas desconhecidas aqui querendo subir no computador, outras rosnando na porta, e a gente deixa. Nós temos várias formas de ajudar, né? Então, a questão financeira, obviamente, é a mais difícil, mas a gente sabe que é difícil para todos, por isso que a gente procura estar fazendo rifas, buscando parceiros. Então, essa é uma das questões. Nós temos instituições extremamente sérias em São Bernardo. A gente tem aí o CIAM, do João e da Cleide, que faz um trabalho incrível com os animais, de muito amor, de muita dedicação, de muita compaixão. Nós temos a Humanimal, como a Camila citou, a gente tem a 100% proteção, a gente tem a Adote um Peludo, a gente está trazendo moradores de rua e seus cães, que é um trabalho incrível que acontece em São Paulo. A gente está iniciando um trabalho com a comunidade Padre Pio, com o abrigo de idosos da Dona Adelaide, nesse período de pandemia. A gente pode auxiliar doando uma castração, né? Então você não conhece a instituição, mas você quer ajudar. Então você doa uma castração, um pacote de ração. Eu peço licença, né? Mas eu vou falar a respeito da ração. A questão da doação é muito triste. Eu falo que você dá uma Premier para o seu animal, uma Eucanuba, e aí você vai ao supermercado e compra a ração mais barata para doar. Né? Eu acho que o ato de doar, ele é maravilhoso. Eu acho que ele por si só já vale. Mas vamos pensar um pouquinho naquele animalzinho que vai receber, né? Se ela custa tão mais barata assim, é porque existe diferença. E ele está muito mais debilitado porque ele esteve na rua, ele está num abrigo, né? Então, vamos pensar um pouquinho nesses animais. Né? Se eu posso dar uma Eucanuba, uma Royal, uma Premier para o meu animal, que são rações super prêmio, por que eu tenho que comprar uma Biriba, uma Herói, uma ração que a gente sabe que eles não vão comer? Eles reviram o lixo, mas o lixo tem resto de comida. Né? Então falar, mas o animal é fresco. Gente, não é fresco. A gente não consome qualquer coisa, por mais fome que a gente tenha. Né? Então, assim, é ter esse olhar também. Né? Quando a gente vai doar algo, a gente tem que doar com amor, sim. Mas a gente tem que ter a consciência também nesse doar. Né? Eu posso doar uma vacina, eu posso doar um banho, eu posso ir a um abrigo, doar um passeio, doar uma hora do meu tempo para levar um animal que passa o dia inteiro. Eu sempre brinco nas feiras de adoção. Às vezes a pessoa fala, ai, mas eu moro num apartamento, ai, meu apartamento tem 40 metros quadrados. E aí eu falo, mas você está disposta? Porque ele vive numa baia de 2 metros quadrados. Então, o seu apartamento de 40 metros quadrados
é infinitamente maior do que a baia que ele vive a vida inteira. O que você tem que ter? A responsabilidade de levá-lo 2, 3 vezes ao dia para passear, para sentir cheiro, para conhecer, para verificar, para observar movimento. E aí vai da sua disciplina, da sua boa vontade de ensiná-lo a fazer as necessidades, que é o maior complicador, né? E não dá para falar que eu trabalho o dia inteiro, porque eu trabalho o dia inteiro, eu saio da minha casa às 6 horas da manhã. E antes de sair, eu cuido dos meus animais. Então não dá para dizer, não dá. E eu não tenho um, eu tenho 15. Né? Então, assim, não dá para a gente falar não dá. Eu cansei de trabalhar em outro município e sair de casa às 5h30 da manhã. E chegar 2 vezes na semana, 11h30 da noite. Porque eu sou professora, eu trabalho o dia inteiro e à noite eu faço reunião na escola, 2 vezes na semana. Eu tenho 2 períodos. Então, assim, não é desculpa, é boa vontade, é de fato querer. Eu quero, eu aceito ele como ele é. Né? Então, assim, formas de ajudar existem muitas. Hoje nós temos as redes sociais, nós temos, né, a internet que te traz a informação que você quiser. O WhatsApp virou quase um amigo inseparável, porque você está ali ao lado, você responde praticamente a qualquer momento. Porque você não precisa ligar, você não precisa usar o som, você pode mandar uma mensagem por escrito, eu posso estar aqui escrevendo uma mensagem e conversando com vocês. Assim como a Camila estava filmando os meliantes dela. Então, é isso, é querer, né? Então, buscar. Então, ONGs, eu citei pelo menos o nome de 5, né? A questão de como ajudar, ração, medicação, castração, passeio, banho, né? A gente tem o Lar Cloric, que é outro lugar incrível que a gente sempre faz ação. Não tem coisa mais gostosa. Os animais, por mais bem cuidados, a dona Clotilde os trata com aquele amor imenso. É um lugar incrível, limpo. E os animais têm parasitas, os animais têm uma série de coisas. Mas o que que acontece? A gente tira um domingo para dar banho, para tosar esses animais, para deixá-los um pouco soltos. Enfim, é uma forma de ajudar, né? Tem o João e a Cleide aí, que aos sábados faz aquele trabalho incrível, né? E enfim, a gente sabe que lugar tem. É só estar desperto e disposto. Nossa, que legal. Gente, peço desculpas, eu expulsei os dois, eles estão de castigo, eles levaram uma bronca, que eles comeram meu pão integral, tá bom ainda? Não é qualquer pão. Comeram pão integral, assim, olha, artesano, tá bom? Que custou caro, e eu falei pra eles, olha isso, ficaram lá fora. Bom, então tem várias formas de ajudar. Uma coisa que você trouxe, viu, Dani? Até que o pessoal da Um Animal já me trouxe também, e o pessoal até da própria Ivani. Quando a pessoa quer doar, muitas vezes ela quer se livrar das coisas. E aí ela dá o sapato quebrado, roupa rasgada, ração aberta, mas aberta de uma forma horrível. E aí ela acaba tratando esse animal, né, como qualquer coisa. Ele come, ele tá na ONG, ele come. Então, isso é uma coisa importante para a gente ter ciência, né? O quanto a gente precisa olhar para isso também. Não é descartar e achar que eles comem qualquer coisa. Pensar na nossa consciência nesse sentido, né? E uma coisa que você falou na tua palestra, Dani, e até uma coisa que eu conversei até com uma amiga minha que queria adotar, nesse processo de pandemia, muitas ONGs deixaram de doar animais porque ficaram com um pouco de medo. Realmente, eu como veterinária, né, a gente tá invadindo a casa dos animais, essa é a primeira coisa. Então, vi a Rosinha aí com o gatinho, Mingauzinho tá aqui também. Eles não estavam acostumados com a gente todo dia em casa, então a gente está invadindo a casa deles. E tem gente querendo adotar os animais agora. E as protetoras estão um pouco mais linhas duras. Por quê? Medo desses animais serem devolvidos depois que existir o novo normal. O que você poderia dizer em relação a isso, viu, Dani? Porque eu vi muitos protetores sendo muito criticados nas redes sociais, porque estavam, entre aspas, dificultando a doação. Então, você poderia falar um pouquinho sobre isso? Claro. Voltando um pouco até para a feira presencial, né? Às vezes as pessoas falam para a gente, nossa, mas parece que você não quer doar. E aí eu respondo,
eu quero doar, mas eu preciso ter certeza se você quer adotar. Porque nós temos lá algumas perguntas e eu ainda brinco e coloco, né, por escrito, eu falo, depois que você conseguiu, depois que você disse sim para as 15 perguntas, sim, você está pronto para receber um novo amigo. E quando ele me vem com essa fala, eu falo, não, eu quero saber se você quer adotar, porque nós queremos doar. E não é diferente agora. Obviamente, como todo protetor, a gente tem apego, não é fácil, por mais que a gente tenha essa consciência da necessidade desse animal encontrar uma nova família, nós sabemos de fato que a gente tem que fazer uma boa entrevista, porque quem vê cara não vê coração. Por mais que você tenha legislação, que você aponte tudo isso, que você faça termo de guarda responsável, que você entregue uma cartilha informativa, faça milhões de perguntas lá na ADOT. Primeiro, a tutora, a protetora em si, faz as perguntas em entrevista e quando vai para o preenchimento do termo de guarda responsável, a gente faz uma nova entrevista e sem a presença da protetora para de fato ver se as informações batem. Enfim, existe essa necessidade sim, porque nós não sabemos de fato para onde esse animal vai. Eu até brinco, Noel, perdão, vou fazer uma brincadeira. Teve um dia que nós estávamos em uma feira, chegou um rapaz que ele era chinês. Eu acredito que não seja o seu caso, mas você lembra um oriental. E nós ficamos meio receosos. E ele era de São Paulo. A gente falava, mas por que essa criatura veio adotar um animal em São Bernardo? E aí ficou aquele movimento, né? Porque inevitavelmente a gente sabe que a cultura chinesa ainda tem essa questão do consumo de animais e tudo mais. Animais que eu falo cães e gatos, enfim. E aí a gente ficou com receio, mas ele parecia assim uma pessoa muito bacana. E foi aquele movimento. Ok, vamos, né? Não podemos fazer distinção, afinal de contas, né? É um adotante, eu não posso falar você não pode adotar. Claro que algumas pessoas a gente inventa até taxa de R$ 500 para a pessoa não querer adotar. A gente fecha a feira dizendo que está todos com sinomose e a gente descobriu aquela hora. Desculpa se a gente arruma, gente. Eles em primeiro lugar. Mas aí a gente tinha aquele pé atrás, mas ao mesmo tempo vinha aquela vozinha e foi incrível. A gente falou, vamos fazer o seguinte, bacana, você assina o termo, só que a gente costuma levar o animal. Mentira! Porque imagina, que eu vou levar todos os animais que eu dou, já cheguei a doar numa feira 42, não daria, né? Aí, domingo, vamos colocar o animal no carro, vamos ver a casa do homem, se ele estava preparando um caldeirão para comer o cachorro. Quando a gente chegou na casa, foi aquela coisa linda e aquela vergonha, sabe, vergonha alheia. E tinha os potinhos já separados, a caminha do cachorro, já tinha outro animal e aquele acolhimento lindo, eles sentados ao chão esperando o animal chegar. E foi aquela tarde linda. Então, enfim, por isso que eu falei, Noel, que eu ia brincar com você. E tem de tudo. Só que, da mesma forma que as pessoas devolvem 4 anos depois um animal, eu já tive esse caso, da pessoa ficar com o animal e devolver 4 anos. Eu tive o resgate de uma pitbull, que foi a coisa assim mais difícil para resgatar. Ela estava em frente a uma escola, extremamente debilitada. Enfim, largaram para morrer numa casinha. 7 anos, na verdade, a Chocolate, 8 anos depois, quando ela já estava bem idosa, o cara simplesmente resolveu não querer mais ela. Então, assim, devolução vai ter em qualquer época. A gente tem que ter a responsabilidade de uma boa entrevista, óbvio, mas isso sendo presencial ou não. A gente tá na dúvida? Vai visitar esse animal depois, inclusive nos termos que a gente de guarda responsável é colocado que a gente pode fazer visita a qualquer tempo e sem aviso. Nós temos o WhatsApp, eu normalmente adiciono a pessoa na hora para eu ver a fotinho, para eu ter certeza que aquele número é dela de verdade. E mando alguma coisa só para dizer que estou falando um oi. E aí, faz a visita, liga, pergunta, manda o WhatsApp, vai na casa. Isso em qualquer situação. Então, é difícil. E usar o feeling, né? Se te despertar e você achar que sente a sua intuição. Mas eu acho que as pessoas, durante a pandemia, independente de qualquer coisa, depois que o susto deu uma amenizada, a coisa fluiu. E vai muito do protetor.
né? Se ele tá encanado, aí eu acho que ele tem que fazer o que o coração dele manda. Mas retorno de animais nós teremos sempre, sempre. A gente fala muito, principalmente quando é adoção de filhote. Porque existe a questão de mordedura, de destruição da casa, de roubar pão da tutora, sabe? Tem um monte de coisa, gente. E aí o cara não quer mais, ele vai devolver. Mas, como diz o ditado, né? Vai voltar com 5 meses, 1 ano, 2, e aí para doar é muito mais difícil. Mas enfim, quem tá na chuva para se molhar, a gente sabe que o processo é esse. Mas é isso, tanto na pandemia quanto de forma presencial, é um movimento individual de cada um e uma conduta mesmo, porque se tiver que devolver, vai devolver em qualquer contexto. Nossa, muito interessante você falando, né, Dani? Eles muda total a sua vida. Então, também uma coisa que é interessante a gente lembrar, a Dani trouxe algumas histórias aí que ela viveu, mas existe um processo de adaptação na sua casa também. Imagina que esse animal viveu numa ONG, viveu numa baia. Então, esses 10, 15, às vezes até 30 dias, é importante que você tenha paciência. Para vocês terem uma ideia, quem roubou o meu pão foi Lorde Marques. O peixinho foi só um mero instrumento. Eu só vi eles aqui, a gangue. Eu ouvi um barulho, liguei a câmera e tava uma gangue. Um indo pra lá, outro voltando, os dois juntos, né? Ele abriu o saco do pão, deu o pão pro peixinho, a Flor Marques aqui em cima, que é terrível, não fez nada. Mas olha que interessante a gente perceber. O Lorde, ele viveu na Humanimal, na ONG, até os 8 anos de idade. E ele só veio parar aqui em casa porque ele se machucou e aí não tinha como ele ficar na ONG, né? Ele se machucou muito, muito feio, e acabou vindo para cá. Quando ele veio para cá, a Sueli, que é a presidenta da ONG, ela falou para mim: "Olha, Camila, ele não sabe fazer xixi, não gosta de andar de carro, não sei como ele convive com outros animais. Eu tenho gatos em casa e outros cães." Eu falei: "Putz, e agora?" Realmente, gente, ele chegou, a primeira noite, tivemos que dormir com ele no carro, porque ele ficava latindo muito. Segunda noite, tudo zoado, viu? Todo aberto, com acho que uns 20 pontos. Segundo dia, ele a mesma coisa, raspou a porta, abriu um buraco na minha porta de ferro. Lorde Marques, abriu um buraco na porta de ferro. Não sei como, e ainda ficou preso. Ele abriu um buraco e ficou, que ele tava com uma roupinha por conta do machucado, ficou preso ali. E latiu pra caramba, meus vizinhos devem ter visto, enfim. Quando a gente chegou, o que a gente fez? Demos bronca nele? Não. Ficamos assim, claro, né? Putz, quebrou a porta, tive que pagar não sei quantos lá pra fazer. Mas o que a gente fez? A gente olhou pra ele, limpou, porque ele tava, imagina que ele tava com uma roupa que é tipo uma jardineira, tudo enganchado, então a gente tirou ele de lá e tudo, conversamos com ele baixinho, e aí ele veio para dentro. Quando ele veio para dentro e ficou com a Flor Marques, parou. Então o que acontece? O Lorde, ele vivia em cima, imagina que era uma laje em cima, com outros cães solto. Tinha casinha, tinha área coberta e tudo, mas ele vivia no chão, junto com outros animais. E para ele ficar sozinho, num ambiente estranho, foi muito complexo. Então, quando a gente trouxe ele para dentro, ele não. Quer dizer, ele comeu meu pão hoje, então ele tá sem moral, né? Mas faz uns 3 anos que ele tá comigo. Ele não faz bagunça, ele não pega as coisas, né? Exceto alguns alimentos que ficam assim fácil. Ele é super bonzinho e ele é super agradecido. Ele viveu 8 anos na Humanimal, ele tá uns 2 anos comigo. E o que eu vejo, assim, eu como veterinária fico muito triste, gente, é muito comovente você visitar uma ONG e olhar os animais velhos, né, Dan? E ver que eles não têm expectativa nenhuma de adoção. Você vai ver que ele vai morrer ali. E ok, né? Porque as ONGs tratam bem os animais. Só que é impossível você dar uma vida muito boa quando você tem 60, 80, 100 animais, né? Você faz o máximo que você pode. Então, é uma coisa bem interessante, assim, contando a história do Lorde, que é o meu queridinho, que, claro que ele tá de castigo hoje, merecido, né? Mas essa parte da paciência. Ele chegou, gente, ele fez um buraco na minha porta de ferro. Ficou todo enganchado, latiu a noite toda. Tivemos que dormir com ele no carro. Então, assim, isso foi
acho que eu falei 3 dias, uns 5 dias, até a gente entender que ele queria ficar junto. E aí deu certo. Então, Dani, fala um pouquinho desse período de adaptação também. Adotou o animal? Como que vocês recomendam? Eu vou citar dos dois, tá? Tanto o cão quanto o gato. Quando é gato, se ele vai para um ambiente onde não tem outros animais, é muito tranquilo, porque o gato é muito independente. Quando há outros animais, a gente sempre indica, falando em gato, tem um aqui destruindo a minha calça. A gente sempre indica que é importante colocar um novo integrante dentro de uma caixa de transporte, deixar os membros antigos farejarem o espaço. Depois a gente tira esse animal que é antigo, solta o novo, recolhe o novo, solta o velho para ele poder andar, perpassar pelos lugares que o novo deu uma caminhada por conta da questão de cheiro, de se identificarem. Aí a gente faz o contrário, coloca o mais antigo da casa dentro de uma caixa de transporte e depois traz o animalzinho novo para perto para ver qual é o movimento deles. E sempre aproximação distante, quando for soltar, soltar em ambientes diferentes, deixar com que eles se aproximem de acordo com a intuição dos próprios animais, né? Brigas entre gatos vai ocorrer sempre, porque eu tenho gato de 17, de 18, de 1, de meses. E quando eles resolvem brigar, quando eles resolvem um correr atrás do outro, um cercar o outro, a gangue toma conta. Essa criatura, esse Batman que encontra-se do meu lado, foi resgatado com as 2 patas de trás deste tamanico quebrada. Eu achei que nunca fosse andar, portanto nem sonhei em colocá-lo para adoção. E hoje ele é o terror da casa, ele destrói tudo, ele me apronta em tudo. E ele tem uma parceira que ele se apegou, que estava comigo para adoção, que acabou sendo amiga dele, eu não tive coragem de doar e ficaram os dois, enfim. E é aquela situação. É você manter a casa com brinquedos, gato arranha, então não adianta você ter aquele lindo sofá de veludo, porque não vai rolar. Então você tem que entender que você, a partir do momento que trouxe esse animal para dentro da sua casa, e foi uma iniciativa sua, você é responsável pela adaptação dele. Ele vai ter que se adaptar aos seus hábitos de certa forma, mas por outro lado, você não esquece que é um animal e que por mais que ele esteja domesticado, ele tem seus instintos. Então, o animal precisa de um arranhador, ele precisa de bolinha para brincar. Se ele é um animal mais agitado, ele precisa ser cansado um pouquinho, senão ele vai aprontar muito mais. Os felinos são noturnos, obviamente que eles vão dormir 16, 18 horas por dia, que já faz parte do próprio processo dele, né? E no restante ele vai acordar e vai tocar o terror mesmo, que ele ama a caixa, enfim, né? Então você tem que propiciar minimamente um ambiente saudável para ele. Quando é o cão ele é muito mais apegado, né? Ele é muito mais cismado, ele tem muito, ele acaba ficando extremamente recluso, né? Dificilmente, com exceção dos filhotes, um animal ele vai chegar já brincando, pulando. Né? Qualquer barulho ele vai se agachar, ele vai se amedrontar, ele vai fugir. E aí a gente tem que ter a paciência elevada ao cubo, à 10ª potência, enfim. Filhotes, a gente sabe que, assim como uma criança, ela vai precisar ter a dentição de adulto. E para isso ele vai corroer tudo que ele pode: sofá, cadeira, sapato, escova de roupa, enfim. Deixou, é com eles mesmo. Calçado, você está ali assistindo aquela sua novela preferida, quando você voltou, um par está na cozinha todo moído. E vira saci, gente, porque não tem o que fazer, vai ficar com o pé só. É olho, eu brinco aqui em casa. Ah, comeu meu sapato. Onde estava? Estava no armário. Ah, estava ao lado, estava respirando. Respira no alto, amigo. Não dá para respirar no chão. Respirou no chão, a galera pega, entendeu? Então, tem que se adequar. E é esse movimento de paciência, de conversa, né? A gente sabe que eles são muito inteligentes. Se você observar toda a ida ao veterinário, né, doutora? Eles têm medo, eles já associam. Aqui em casa é uma beleza. Quando eu pego o sprayzinho de boca, a galera corre, não fica um. A galera tá animada, pulando. Quando eu pego o sprayzinho para passar na boca, a galera corre, porque eles sabem que vai rolar. O Nick é o primeiro que, no lugar que ele pode se enfiar, se ele conseguisse abrir a porta do armário, ele entrava. Quando eu pego tesoura para cortar cabelinho, para cortar unha, não sobra um.
Então, eles são extremamente espertos. E é o movimento da paciência, é o movimento da adequação. Esse Nick, só para fazer uma ressalva, ele é um Yorkzinho. E ele veio para mim num feriado, a pessoa queria, depois desistiu, e eu fiquei com ele no feriado. E era um doce de cachorro. Eu achava que eu tinha encontrado um anjo. E aí eu olhei pro meu marido, né, depois de, sei lá, 20º cão, sei lá o que eu já tinha na época. Eu falei, poxa, eu fico com sem olho, sem rabo, feio, que ninguém quis, o preto, sem pelo, sarnento. Poxa, eu queria tanto ficar com esse, né? E olha que protetor é julgado quando tem cachorro de raça, viu, gente? Não pensa não, viu? Porque os coitadinhos de raça não têm culpa de ser de raça. A gente tem que lembrar disso. Eles são animais como qualquer outro. E são abandonados também. Sem contar que eles vivem muitas vezes em situação ainda pior que os SRDs. Quando eles estão em reprodução, as cadelinhas com tumores. Enfim, é muito triste essa parte também. Mas enfim. E aí, quis eu ficar com o cachorro, depois de muita briga, muita discussão, o marido já não falava mais nada, já dizia, você não adianta, você não tem jeito, você não aprende mesmo, faz o que você quer, aquele discurso. Fiquei com o cachorro. Quando eu descobri que ele sabia que ele já seria parte da casa, ele se rebelou. Ele já não me dava mais paz. Eu sentava no sofá, ele puxava meu cabelo quando ele subia no encosto. Quando ele estava no assento, ele me mordia na lateral porque ele queria atenção. Um dia eu cheguei em casa, eu tinha umas violetas lindas com os cachepôs todos de alumínio que acompanhavam a cor da violeta. Há anos os gatos já tinham destruído e já tinham entendido que a violeta tinha que ficar, ou seja, já tinham passado pelo crivo dos gatos. Ele simplesmente destruiu as 6 violetas dentro de um apartamento no meu rack da sala. Quando eu cheguei, parecia que eu estava entrando numa floresta, era só terra preta, planta para todos os lados. Aí esconde todos os bichos e vamos limpar. Não contente, comprei as violetas novamente, pus na mesa de jantar. Quando eu cheguei, tinha terra até em cima da sanca. Ele subiu na mesa e destroçou as violetas. Nunca mais tive violeta na minha vida. As minhas plantas são todas aéreas, gente. E fica uma comitiva olhando para ver como eles vão chegar naquela altura. Vaso também não tenho mais nenhum. Hoje é meu aniversário de casamento. Pergunta se eu ganhei um buquê de flor do marido. Não, porque não dá nesta casa. Nem a minha hortinha, eles alcançam, eles sobem na janela para pular nos vasos. Mas enfim. E esse cão, eu falava, meu Deus, eu cheguei várias vezes, gente, a levantá-lo e fazer uma prece, pedindo para Deus, porque eu já estava me sentindo uma incompetente. Eu falei, como assim eu não vou aguentar esse animal? Eu peço tanto para as pessoas não abandonarem, não doarem, mas eu não estou aguentando. Então a paciência é um divisor de águas. Hoje ele é meu peixinho e eu sou um tubarão, porque ele anda ao meu lado todos os dias, todos os segundos, todas as horas, e eu tenho medo do que vai acontecer com ele no retorno da pandemia, porque eu estou em home office. Porque ele passa o dia inteiro ao meu lado. Se eu subir 10 vezes, ele sobe 10 vezes. Se eu pegar o carro, ele quer ir junto, é uma luta para trancar ele, para ficar, que ele é um grude. Enfim, então, a palavra é paciência e resiliência, gente, são duas, porque a gente vai ver muita coisa sendo destruída. Meus argapones comeram todos os meus porta-retratos de madeira, porque eu não queria argapones presos, porque eu não aceito pássaro em gaiola, então eles viviam soltos. Não, minha bandeja de ratã chiquérésima, eles fizeram ninho, então acabou com a minha bandeja de ratã. O corta-forro do guarda-roupa não existia, porque eles comeram todo. Enfim, então é isso, é resiliência, amor e paciência. Eu tava rindo muito aqui, porque o Nick superou o Lorde com a porta de alumínio. Porque a porta de alumínio foi uma coisa básica, né, Dan? Mas uma coisa que eu queria que você falasse também, que eu acho interessante a gente trabalhar, eu falei dessa demanda dos animais idosos, por quê? Porque normalmente as pessoas querem adotar filhote, né? Então, assim, eu particularmente, quando a pessoa tem consciência e me pergunta, eu falo para buscar um animal mais velho. Porque você já sabe o tamanho que ele tá,
Só tem uma coisa que a gente tem que considerar, a biografia de vida, o que que ele viveu, que tipo de trauma ele viveu, como é que ele foi achado, isso a gente precisa considerar. Mas é um ótimo ato a gente pensar neles também, que tem uma porcentagem de adoção muito menor se a gente comparar os filhotes, né? Então, o que que você poderia dizer sobre o adotar animais adultos, Dani, ou idosos? O que você falou é pleno, e a gente também faz essa consideração, principalmente porque as pessoas normalmente procuram um animal de porte pequeno, né? Elas não consideram a característica do animal. Se a gente pegar, por exemplo, um labrador, ele é muito mais calmo e ele convive tranquilamente no apartamento se você tiver uma rotina bacana com ele, porque ele é super tranquilo, do que se você tiver, de repente, sei lá, tô falando animal de raça porque fica mais fácil da gente se situar. Se você tiver um Spitz, por exemplo, que é extremamente agitado, impaciente. Então, assim, é muito relativo. O porte não determina necessariamente. Eu tenho o Nero, né, João? Que o João ficou com o Nero, ele é enorme e o Nero fica o dia inteiro dormindo no meu sofá. Em compensação, o Nick, que é um Yorkshire desse tamanico, ele não para um segundo. A energia dele é eterna. Se você passar o dia inteiro correndo com ele, ele vai correr o dia inteiro. Se você passar no mesmo dia a noite inteira, ele vai continuar correndo. Você acaba e ele não. E o Nero é gigante. E detalhe, o Nick, se eu deixar, faz sujeira na casa inteira. O Nero não faz xixi dentro de casa. Se a gente não leva para andar 3 vezes ao dia, ele não faz. Pode estar caindo tempestade, a gente tem que sair na chuva com ele, porque ele não faz dentro de casa nada. Então, assim, engraçado que ele ficou um tempo com o João que tinha um espaço grande, ele poderia chegar na minha casa e começar a fazer sujeira dentro de casa. E não, ele não faz. Então, o porte é relativo. Quanto aos animais idosos, o que sempre me perguntam, né? Por querer porte, a gente sempre fala, o adulto tem o porte definido. O filhote, quando eu conheço a mãe. Agora, o pai, raramente eu conheço. Então, eu não posso te determinar se vai ser porte pequeno, médio ou grande. Eu te dou uma base, a mãe é tanto, mas eu não sei o pai. Ó, o Pingo tá querendo aprontar na janela, ele tá gritando aqui do meu lado. E os idosos, o que que a gente sempre coloca? É óbvio que a gente sabe que existe a questão financeira por trás do idoso. Eu jamais vou tentar doar um animal idoso para uma pessoa que não tenha condições. Porque não é fácil, não é só o cuidado. Eu tenho a Meg, por exemplo, que ela não consome ração. Como eu tenho muitos, eu acabo fazendo uso da ração. Gostaria de poder fazer alimentação natural para todos, mas não consigo, até pela questão de tempo, financeira, porque parece que não, mas acaba saindo caro, porque você precisa colocar muito mais alimento do que a própria ração, enfim. E eu faço alimentação natural para ela. Dá trabalho, porque não é uma coisa que você abre um pacote de 20 quilos de ração e vai dando, né? Você tem que mudar, porque ela enjoa, enfim, uma série de coisas. É um animal que tem dificuldade de andar, então eu vivo com ela no colo. Tenho que saber o lugar certo que eu vou deixar quando eu saio para trabalhar. A questão financeira, porque precisa de medicação, está precisando sempre de um exame, né? Então, com o passar da idade, a gente sabe, os animais vão ficando cardiopatas, os animais vão tendo, dependendo do estilo, problemas, dependendo do porte de displasia, a gente tem animais com problema de coluna. Então, o que que eu sempre coloco? Quando a gente vê que é uma família jovem, que está disposta, eu sempre procuro, não nego, pegar pelo coração. Né? Mostrar o histórico de vida daquele animal, porque a gente sabe que, infelizmente, a gente não tem muito o que fazer. Nós resgatamos há alguns anos um husky siberiano, mas o husky, gente, só tava o chassi, só tinha a cabeça. Eu falei, oremos, esse cachorro era um cavalo e ia ficar para sempre, né? A gente já não sabia mais. Ia ser um custo pro resto da vida. A gente já estava decidido a dividir ali com o pessoal da ONG e vamos ver que bicho que dá. E estávamos nós numa feira e vamos levar o husky, né? A sorte está lançada. Surgiu um rapaz jovem. Eu quero adotar esse cachorro, depois de muita conversa e tal. De repente me para uma bela de uma caminhonete com os pais do rapaz. O cachorro foi lindo e lorde no banco de trás. E a gente achando que aquele cachorro ia ser eterno conosco, né? Então, assim, se tem condições,
Se tem amor, gente, eu estou aqui atrapalhada porque tem uma criatura se enrolando no meu fone de ouvido e eu não consigo me ajeitar. Olha que situação, né? Dá licença, Morgan. Enfim, se tem condições, se tem entendimento que esse animal vai demandar mais cuidado, que tem a questão... Olha a situação, gente, meu gato apagou a luz. Um segundo, por gentileza. Gente, vocês estão vendo que quem manda na casa Eu são vi eles. isso. O gato apagou. Segura. Olha, o meu roubou o pão artesano integral, comeu. Da Dani apaga a luz. Dani, nós não estamos com nada, meu. Esses nossos Desculpa, animais gente, mas é aí. que é assim, né? Eu tentei fechar a porta, mas ele queria sair, então ele apagou a luz. Porque ele sabe abrir a porta. Olha que situação. Já viram isso? Um gato que É abre a um porta? gato? É um gato? É um gato. Ele Ele apagou. abre a... Olha como o animal é manipulador, gente. Ele é o que estava miando aqui do meu lado. Não Porque ele são queria sair. bonzinhos. Ele apagou a luz porque ele sabia que ela ia levantar para abrir a porta. Dani, o que é isso, meu? Ele é terrível. Quando eu saio, portas que eu não quero que ele entre, eu tenho que deixar na chave. E engraçado que às vezes eu tranco ele na garagem, só que minha garagem é fechada, viu, gente? Não tem acesso à rua. Eu tranco ele na garagem, nem precisa esquentar, porque ele vai entrar. Daqui a pouco você já escuta, plá, ele pulando para entrar. Então, voltando, né, ao que a gente estava falando, é isso. O idoso, ele precisa, a gente fala nem que ele tiver 1 ano de vida, 6 meses, mas que ele conheça o amor de uma família. Por mais amor que a ONG tenha, que o abrigo tenha, não é a mesma coisa de que está inserido num lar. É outro cheiro, é outro tom, a energia é outra, tudo muda. Então a gente sempre tenta, e graças a Deus a gente conseguiu doar muito animal idoso. Isso vale muito, né? Porque a gente tem histórias incríveis de pessoas que adotaram esses animais e que foram felizes, sabe? Inclusive, nós fizemos uma feira em São Caetano, a gente conseguiu doar 4 da Humanimal, todos já bem idosinhos, foi bem legal. E é isso, a gente prima para que eles tenham pelo menos o finalzinho de vida com qualidade. É o que eu falo, às vezes eu resgato um animal e é muito triste. A gente sabe que não vai ter jeito, de repente foi atropelado, já está na sarjeta há muito tempo. Mas eu falo, se eu conseguir dar 1 hora de um lugar quente, um lugar limpo, amparado, medicado, para mim já valeu a pena. Eu tenho certeza que a passagem dele será de outra forma do que abandonado no meio-fio. Então, eu acho que vale a pena. E para os animais adultos e idosos é a mesma coisa. Quando tem alguém de bom coração que está predisposto, a gente com certeza faz a doação e agradece muito. E a gente falou bastante de cão e de gato, mas eu mesmo tenho vários animais que foram abandonados, desde calopsita, tartaruga, já tive vários porquinhos da Índia, coelho. Então a gente vê que até esses animais que vivem pouco tempo, gente, um porquinho da Índia vive 5 a 7 anos. A pessoa muitas vezes não consegue ficar com ele nem 1 ano. Então, ainda o porquinho da Índia eles doam e tudo, mas quando a tartaruga joga no lago, os peixes também jogam no lago, papagaio abre a gaiola, então tomar muito cuidado com isso em relação à responsabilidade também, né? Que a gente tem sobre o animal. E também, beleza, não gosto de gaiola, tô com aquele animal, mas abrir a gaiola de um animal que viveu em gaiola é morte certa. Então a gente precisa tomar cuidado com isso e precisa salientar isso também. Animais silvestres, animais exóticos e até esses pets mesmo que a gente tem em lojas e tudo também precisam dos nossos cuidados, do nosso olhar. Eu mesmo já achei ratinho em caixa de papelão no lixo. E ratinho era um mercol. Então, assim, as pessoas fazem isso com todos os animais. Nós que estamos aqui, as pessoas que estão assistindo, que vão assistir depois, a gente acaba pensando diferente e podendo fazer algo por. Então, ajudar uma ONG da sua região, uma protetora, colocar às vezes, né, um potinho com água, uma frutinha para os passarinhos, sabe? Colocar um pote de água pertinho, ajudar mesmo. Se você puder adotar um animal também é legal. E saber que cada um de nós pode fazer alguma coisa. Eu e a Dani, né, Dani, a gente escolheu a causa.
Então, eu tô sempre fazendo live, fazendo as coisas para trazer os animais. A Dani também, a gente não pode fugir porque a gente escolheu esse lugar. Mas vocês que estão aí, que estão assistindo, também podem fazer a sua parte também. Tá, a Dani até teve uma calopsita, né, Dani, que você resgatou, que veio para mim. Então, a gente tem todo esse processo de poder ajudar, poder recolher. Não é só cão e gato que é abandonado. E não são só eles que precisam de proteção. Eu diria, Dani, que todo o reino animal, inclusive os animais humanos, que também estão aí muitas vezes perdidos, né? A gente tem nessa pandemia muita solidão, muita tendência suicida, muita coisa que a gente também precisa considerar e que a gente também pode ajudar. Então, Dan, vou pedir para você fazer suas palavras finais, deixar seus contatos, falar o que você quiser. E quem tiver pergunta, a gente já vai abrir aqui para as nossas perguntas. Dan, com você. Falando essa questão, né, tá muito na moda os animais exóticos, né? As pessoas às vezes compram porcos, na grande maioria das vezes não presta atenção, o animal pode chegar até 70 quilos. Olha, gente, tem música de fundo, eu abri a porta, tem gritos. Acabam comprando esses animais que chegam a 70 quilos, né? A gente sabe que o porco, ele tem a capacidade de uma criança de 3 anos, isso os estudos já comprovam. Então, esse animal, ele precisa fuçar nas coisas, porque é do instinto dele. Então, não adianta colocar esse animal num lugar onde tem cimento, é muito complicado. O que eu falei dos argapones, os 2 foram resgatados. Eu tenho essa conduta de não aceitar em gaiola, só que eu também assumi o risco deles destruírem o que era de madeira na minha casa. Era uma consciência que eu tinha, né? E eles viveram o tempo que eles tinham que viver, e foi a coisa mais linda. Eles eram 2 coisas ricas. O Teodoro dormia junto com os gatos dentro das caminhas, e a Betina a mesma coisa, dormia nos bandôs das cortinas, enfim. E para a gente concluir, eu agradeço imensamente a paciência de vocês, o convite da Cel, da Camila, a gratidão aí por essa partilha nessa sexta-feira, né? Nessa sexta-feira chuvosa, que podia estar todo mundo embaixo das cobertas assistindo novela, mas está aqui ouvindo um pouquinho a gente falar, né? Então eu agradeço de coração. E se vocês precisarem, a gente está nas redes sociais, tanto o Dani Amaral como Adote um Peludo Posse Responsável, Moradores de Rua e Seus Cães ABC, que está chegando aqui no ABC. E gratidão pelo carinho e pela paciência de todos vocês. Ok, gratidão a nossa, viu, Dani? Espero poder contar com você aí a vida, né? A gente segue junto. E agradecer pela belíssima palestra, por tudo que você trouxe aí. Essa nossa dupla também foi bem legal. A gente tivemos a participação dos nossos animais, né? Então vamos reverenciar todos eles, né? Que vieram participar desse nosso encontro, que também é legal. E agora vou pedir licença, então agradecer o pessoal que estiver assistindo no YouTube depois, quem chegar esse vídeo. E até a próxima partilha. Vou finalizar. Tchau, gente!